calcule A. Esse A, ele tem vários expoentes negativos. Quando tem expoente negativo, nós temos que inverter. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui os expoentes negativos, mas nós vamos começar aqui por dentro do colchete. Vamos começar primeiro com esse aqui. Como tem aqui um expoente negativo, nós vamos inverter esse número aqui, 1 sobre 8. Vai ficar o 8 sobre 1, que é igual a 8. Então, eu vou inverter, ok? Em vez de ser 1 sobre 8, eu vou inverter. Vai ficar só 8. Então, fica assim, 8. Tá? 8. Como eu já inverti, então eu tiro o sinal negativo. Mas fica aqui o 1 sobre 3. Mais... expoente negativo de novo, eu inverto. É para ser 2 sobre 1. 2 sobre 1 é 2. Eu vou inverter. 2 sobre 1 é 2. Então, aqui é 2. E o 1 aqui eu não vou colocar, porque tiro o sinal, porque inverteu, tiro o sinal. Um positivo, eu não vou escrever o 1 aqui, ok? Não vou escrever. Então, colchetes. E aqui tem o menos 1 sobre 2. Bom, quando nós temos um número elevado a uma fração, tipo x, 3 e 4, isso vai se transformar numa raiz. Aqui a base é x, aqui a base é x. Esse que está aqui em cima vai ser o expoente e esse aqui vai ser o radical. Então, esse é o expoente, esse é o radical. Então, se eu tenho assim, x1 e aqui 2, eu boto aqui o x repete, esse aqui 1 e aqui o 2. Não escreve, aqui a gente não escreve o 1 e aqui também a gente não escreve o 2. Então, por isso que nós sabemos o seguinte, qualquer número elevado a 1 sobre 2 é a mesma coisa que a raiz quadrada desse qualquer número. Por exemplo, 36 elevado a 1 sobre 2 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Então, se eu tiver 100 elevado a 1 sobre 2, é igual a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. 10 vezes 10, é isso? Então, se eu tenho 49, 1 sobre 2, é a mesma coisa que a raiz quadrada de 49. Então, aqui eu tenho, então, uma raiz, aliás, essa raiz não é quadrada, aqui é 1 e 3, aqui é 1 e aqui é o 3. Então, é a raiz cúbica, não é a raiz quadrada. Mais 2, e aqui fecha o colchete, menos 1 sobre 2. Bom, quanto é que é a raiz cúbica de 8? É um número que eu multiplico por ele mesmo e dá 8. Que número é esse? É o 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Com mais 2, vai dar 4, não é isso? E aqui o expoente continua, menos 1 sobre 2. Então, aqui 2 mais 2 vai dar 4. 4 menos 1 sobre 2. Né? Colchete aqui, eu não vou botar o colchete não. Aqui tem um colchete, né? Então, o colchete aqui. Como tem o sinal de menos, um sinal negativo, inverte. Então, nós vamos inverter. Não é o 4, vamos passar... Aqui é 4 sobre 1, nós vamos inverter, o inverso é 1 sobre 4. 1 sobre 4. Como
eu vou tirar o sinal de... Como eu inverti, eu tiro o sinal de menos. Então, aqui não vai ficar mais menos. Vai ficar só 1 sobre 2. Como nós falamos, qualquer número elevado a 1 sobre 2 é a raiz quadrada desse número. Então, aqui é a raiz quadrada desse número, que é 1 sobre 4. Então, a raiz quadrada, aqui é 1, aqui é 2. 1 e 2. A raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, a resposta certa é a letra E. Resposta, letra E. Ok? Então, aqui, ó, letra E. Calcule P. Esse P, ele tem aqui multiplicação de potência de mesma base. Quando tem essa aqui, x2, x4, x6, nós temos que somar os expoentes. Aqui também embaixo, também nós temos que somar os expoentes, ok? O que é somar os expoentes? 2 mais 4, mais 6, mais 8, mais 10, até chegar aos 50. Então, vamos lá. Bom, como eu estava dizendo, essa questão, ela envolve multiplicações, aqui são, esses pontinhos são multiplicações de potências, tá? Aqui, ó, potência, com a mesma base. A base é o x. O que se faz nesse caso? Repete a base, x, e soma os expoentes. Aí, nós vamos ter que somar 2 mais 4, 6. Com mais 6, 12. Com mais 8, 20. Com mais 10, 30. E assim sucessivamente. Bom, tem um método para você fazer essa soma. O nome desse método, método de Gauss. Conta-se que o Gauss, quando ele tinha 10 anos, mais ou menos, 11, ele estava no 6º ano, ou 5º ano, o professor pediu para a turma calcular 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até chegar ao mais 100. Para a turma ficar quieta e ele poder descansar um pouco, ficar à vontade, e a turma trabalhar e treinar a conta. Só que, em poucos minutos depois, o Gauss chegou com a resposta, se eu não me engano. É isso mesmo? É isso. E o professor perguntou a ele como ele chegou nesse número tão rápido. Aí ele explicou o método dele. Ele pegou o primeiro número e somou com o último. 1 mais 100 dá 101. Pegou o segundo número e somou com o penúltimo. O penúltimo, 99. Então, pegou o segundo, somou com o penúltimo. 2 mais 99 também dá 101. Pegou o terceiro com o antepenúltimo. O antepenúltimo, 98. 3 mais 98, 101. E esse padrão vai se repetindo várias vezes. O que falta saber aqui é quantas vezes esse 101 se repete. Como que se sabe? Bom, se eu tenho 100 números e uma dupla, eu preciso de 2, certo? Obviamente, uma dupla, 2. Se eu tenho 100 números, eu vou ter que... É a metade. O número de duplas é a metade de 100. Eu formo... Qual é a metade de 100? 50. Eu formo 50 duplas. Aqui 0, aqui 5, aqui 0, 5 vezes 1, 5. Então, ele chegou a esse número aqui. Aqui,
é um número par, tá? Formou pares. E quando for um número ímpar, vai sobrar alguém no meio, tá? Um exemplo, eu vou do 1 até o 101. Então, eu pego o primeiro e somo. Aí, aqui é o número ímpar, tá? Então, se eu pegar o primeiro e somar aqui, vai dar com esse. 1 mais 101 dá 102. Então, vai dar várias vezes. Mas, um número vai sobrar aqui no meio. Que número que sobra? É só eu pegar o 102 e dividir por 2. Que dá quanto? 51. Então, aqui no meio, o 51 fica sozinho. E esse daqui, o 50, com o 52 que vem adiante, dá 102. Ó, 102 de novo. Tá? 102. 50 mais 52, 102. O 51 é do meio. Então, pega a soma, 1 mais 101, que dá 102, divide, aí você acha o do meio. Porque nesse caso aqui vai acontecer isso, vai ficar um número no meio. Porque embora aqui sejam números pares, nós vamos ter nós vamos ver aí, vai ser um número ímpar. Então a gente vai ter que fazer isso, pegar os dois e dividir por 2. É 1 mais 101, no caso, divide por 2. O central é a metade de 102. Ok? Então vamos lá. Tem que fazer a soma de 2 até 50. Então vamos lá. 2 mais 4 mais 6. Aqui eu vou ter 50, 48 e 46. Ok? Essa é a soma. Só que eu vou ter um no meio, tá bom? Um número aqui no meio. Por quê? Vamos analisar aqui o fato. Eu tenho 2, eu tenho 4, 6, 8 e 10. São pares. Aqui vai começar no 12. Do 12 vai até o 20. Aqui eu tenho 5 números. Aqui também eu tenho 5, porque aqui eu tenho o 14, 16 e 18. Aqui eu tenho 22, 24, 26, 28, aqui vai no 30. Mais 5 números. Aqui eu tenho mais 5. 34, 36, 38, 40. E aqui, 42, 44, 46, 48, 50. Quantos números eu tenho ao todo? 5 mais 5 mais 5 deu quantos números? 25. Eu vou ter um número que fica no meio. Ok? E qual é o número que fica no meio? 50 mais 2. Então, eu vou ter 25 números. Eu vou ter 24 que vão fazer dupla. Ou seja, eu vou ter 12 duplas. O número do meio é 50 mais 2, que dá 52, dividido por 2. O número do meio é o 26, tá bom? Então, o número central aqui é o 26. Por quê? 50 mais 2 dá 26. Como eu tenho 25 números, eu vou tirar 1, eu vou ficar com 24. Com 24 números, eu formo 12 duplas, tá certo? Então, a minha conta eu vou ter que multiplicar a soma dá 52. O número de duplas é 12. 52 vezes 12. Tá? Aqui, 50. 50 com mais 2,
52. E o número de duplas são 12. 52 vezes 12 dá 4, dá 10. Aqui dá 2, aqui dá 5. Dá 4, dá 2, dá 624. Só que ainda falta o do meio. 624, mas ainda falta o do meio. Somando 624 com o do meio, aqui, vou botar aqui, 624 mais o do meio, que é 26, então aqui em cima é 650. Então, essa soma daqui, 650. Não apareceu ali. Então, a soma aqui, peraí, 650. Então, eu vou apagar aqui e vou colocar a soma 650. Aqui, ó. Ou seja, em cima, x 650. Ok? Acho que eu vou repetir. Por que eu cheguei aos 650? Eu tenho 52, 50 mais 2, 12 vezes, que dá 624. Como o termo do meio é o 26, 624, eu somei com o 26, que é o termo do meio, porque 50 mais 2, a metade é 26. 50 mais 2 dá 52. A metade de 52 é 26. Soma com o termo do meio. Então, 650. O apagador está nervoso. O problema é estar complicado. Bom, agora eu vou fazer a mesma coisa com esses aqui. Então, eu vou somar 1 mais 3, 1 mais 3, mais 5, aí vai. O último é o 49, 49 ímpar, depois 47, depois 45. Então, 45, 47, 49. Mesma coisa. Somando, vai dar 50. 50. O meio é a metade. O meio é 25. Ok? Se eu tenho... Aí eu vou ter quantos números eu vou ter ali? A mesma coisa. 1, 3, 5, 7, 9. E aí eu vou repetindo. Aqui é 11, aqui 21, 31, 41. Que vai até o 40 e do 41 vai 43, 45, 47, 49. Aqui vai dar 19, aqui dá 29, aqui dá 39. Eu tenho 5 números, tenho 5, tenho 5, tenho 5 e tenho 5. Eu tenho um total de 25 números. 25 números. Eu vou fazer dupla com 24 números e mais um do meio. Aí vai sobrar um número do meio. Com 24 números, eu faço 12 duplas. E ainda vou ter um do meio. Ok? Então, eu vou pegar o 25 não. Eu vou pegar o 50 e vou multiplicar pelo número de duplas. Porque o 50, que é o primeiro, com o 49, dá 50. 1 mais 49, 50. Como tem 12 duplas, eu vou multiplicar 50 por 12. Então, 50 vezes 12. 50 vezes 12. Ou 12 vezes 50. 0, 10, 600. Como o do meio é o 25, somando dá
625. Então, aqui o x é 625. Ok? Então, agora eu vou substituir. Isso tudo aqui é 650. Isso tudo aqui é 625, ok? Então, vai ficar assim. (625). Aqui é a raiz quinta. Bom, aqui é uma divisão, potência de mesma base. Na multiplicação, soma os expoentes, como nós somamos, né? Somamos os expoentes aqui. Somamos os expoentes. Aqui nós somamos. Na divisão, nós vamos subtrair os expoentes. Então, vai ficar assim. X, 650 menos 625. Isso dá 650 menos 625 dá 25. Então, x sobre 25... E aqui a raiz é raiz quinta. Bom, como eu posso transformar isso aqui numa fração? X é igual, esse é o de cima, numerador, esse índice aqui do radical, denominador. 25 dividido por 5, 5. Logo, resposta à letra B de bola. Resposta à letra B. Ok? Então, aqui, letra B de bola. Calcule o A. São expoentes negativos, ok? Tem que tomar cuidado aqui, que quem está elevado a menos 1 é o Y e não o X, tá? Não tem parênteses aqui para elevar o X, não. O X está elevado a menos 4. E o Y também está elevado a menos 4. Esses todos aqui estão elevados a menos 4. Mas aqui, elevado a menos 1, é só o Y. Bom, aqui nós temos vários expoentes negativos. Toda vez que eu tiver um expoente negativo, eu troco, eu mudo, eu inverto. Então, por exemplo, se eu tiver 2 elevado a menos 3, o inverso é 1 aqui. O inverso sempre é 1 em cima. 2 elevado a 3. E se eu tiver, por exemplo, M e K, e eu tiver um expoente negativo, eu vou inverter K, M. MK vai ficar KM. E o sinal de menos passa a ser mais. Então, muda o sinal. Essa é a inversão. Agora, tem que prestar atenção aqui que, por exemplo, quando eu tenho um parêntese, é uma coisa. Por exemplo, 2m elevado a 3. Tanto 2 como m estão elevados a 3. 2 elevado a 3 é 8. M elevado a 3, m elevado a 3. Agora, se eu tiver só 2m elevado a 3, sem parêntese, esse 2 aqui não está elevado a 3. Só quem está elevado a 3 é o m. É esse caso aqui. Presta atenção que aqui não tem um parêntese. Aqui tem dois parênteses, um colchete e uma chave. Presta atenção que aqui tem um parêntese, mas aqui não tem. Ou seja, o x não está elevado a menos 1. Quem está elevado a menos 1 é o y. Y está elevado a menos 1. Ok? Então, o x não está elevado a menos 1, não. Somente o y.
Porque aqui não tem um parêntese. Se aqui tivesse um parêntese, aí estariam os dois, tá? Mas não, só o y. Então, vamos lá. Primeiro, vamos resolver esse aqui. Esse aqui, na verdade, só vai inverter o y. O x não inverte. Então, fica assim, o x não inverte e o y inverte. Ok? Então, esse aqui inverteu, ele passou para baixo. Então, ficou x sobre y. Porque só ele que está com menos 1. Então, ficou x sobre y. O x não inverteu. Certo? E aí, tem um parênteses aqui, menos 4. Quando tem o sinal de menos, é para inverter. Então, eu vou inverter. X e y vai passar a ser y e x. Y e x. E o expoente ficou positivo, 4. Tá? Então, aí agora ficou aqui. Ficou 4 positivo, nós invertemos. Agora tem um colchete menos 1. Então, vamos botar um colchete aqui. E o menos 1. Então, na verdade, aqui vai ficar, vai ter que inverter, né? Vai ficar menos 4, então eu tenho que inverter. Então, eu vou inverter de novo. Vou inverter de novo. Era y e x, vai ficar x e y. E aqui vai ficar o 4, elevado a 4, tá bom? Bom, aí agora tem uma chave. Tem uma chave elevada a menos meio. Então, eu vou botar aqui, chave, isso aqui na chave, né? X, y, 4, e aqui é menos meio. O que eu vou fazer? Menos, eu vou inverter então, tá bom? Agora, eu posso multiplicar aqui, né? Posso multiplicar logo. Posso inverter, eu vou multiplicar, vai ficar menos 2. Então, eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar 4 vezes 1, 4, dividido por 2, 2. Então, mas só que vai ficar o 2 negativo, ok? Menos 2. Multipliquei e dividi. Então, ficou menos 2. 4 vezes 1, 4, dividido por 2, 2. Menos 2 por causa desse sinal. O que eu tenho que fazer? Inverter de novo, porque tem sinal negativo. Era x e y e x. Elevado ao quadrado, os dois, vai ficar y ao quadrado e x ao quadrado. Logo, a resposta é a letra C. Resposta a letra C. Aqui, ó.